terceira música. A terceira música que eu não estou achando. Figueira. Na Figueira. Só que ela não está aqui. Não aqui. Eu acho que elas viraram. Mas sem problema. A música da figueira, ainda que a figueira não floresça, fala de tempos difíceis. Todos nós temos tempos bons e tempos difíceis. E eu quero ler hoje um texto bíblico que fala sobre isso. Já foi a introdução da minha mensagem, esta música, que é Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 a 14. Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 a 14. A palavra do Senhor nos diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser exaltado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13, é um versículo tremendo. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos à minha tribulação. Como eu falei, a vida de um cristão, aqui Paulo está falando aos filipenses a gratidão para com aquela igreja. E em nossas vidas nós experimentamos momentos de vitórias, de sucesso, momentos onde nós somos honrados, mas nem tudo são flores. Também experimentamos situações de escassez, situações desafiadoras, as quais nos levam ou tentam levar-nos à tristeza, a levar-nos ao desânimo. O fato é que nenhum de nós já passamos ou temos passado os desafios ao qual o apóstolo Paulo ele teve de enfrentar e a qual a Bíblia aqui nos relata. E eu quero ler um pouco disso, porque nós vamos aprender muito com o apóstolo Paulo em relação a aquilo que ele enfrentou. Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 27, fala um pouco do currículo deste homem de Deus, dos sofrimentos que Paulo passou por amor ao Evangelho. E começa assim, no versículo 11, no 23. São ministros de Cristo? Uma pergunta. Falam como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma
frio em nudez. Olha que corrido, meus irmãos. É fácil? É fácil servir a Deus? Ele estava falando à igreja de Coríntios aqui o sofrimento a qual nós devemos estar dispostos a passar. Então, aquilo que nós passamos, de certa forma, nós podemos considerar que
O sofrimento dói mais, mas aquilo que dói mais, ele fixa mais. O homem natural não gosta de aprender porque há uma sujeição ao discipulado. E há uma sujeição ao quê? À palavra de Deus. E quando se fala de palavra de Deus, é um trabalho de alguém que a gente não consegue esconder. É um trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. E o professor, nós podemos fazer um intromation e às vezes nós parecemos para ele que sabemos. Para o Espírito Santo não tem o jeito do intromation. Para o Espírito Santo ou sabemos ou não sabemos. E nós somos cientes pela nossa consciência disso. Isso muitas vezes é trabalhoso, porque nós fazemos, talvez para o professor fala, tá bom, mas para o Espírito Santo, não. O certo é certo, o errado é errado. O meio termo está descartado. E Provérbios capítulo 12, versículo 15 fala algo. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas os sábios dão ouvido a conselhos. O chamado nosso hoje é ser sábio. O chamado nosso hoje é o chamado para o aprendizado. É o chamado para ouvir conselhos. E o que nós fazemos aqui na igreja muitas vezes? Ouvimos conselhos. E no mundo, essa questão de conselho tem um lado meio pejorativo. Porque existe um ditado que se conselho fosse bom, vendia. Mas conselho se vende. E às vezes nem é bom. A segunda coisa aqui que o apóstolo Paulo em Filipenses 4,12 ele fala, eu sei estar humilhado. Em Coríntios 2, 11, 9 ele fala, estando entre vós ao passar por privações. A segunda coisa, nós temos que aprender a viver em escassez. Queridos, a viver apertado ninguém gosta. Viver espremido ninguém quer. E o que nós aprendemos com a escassez? Nós aprendemos a renunciar. Nós aprendemos com a escassez a poupar. Nós aprendemos com a escassez a dar valor às coisas. Nós aprendemos com a escassez a adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque ali não há carnalidade. Porque quando nós estamos tristes, nervosos e sem nada, e ainda adoramos a Deus, ali há o perfeito louvor e a perfeita adoração. Agora, esse é o segundo, aprender a estar em escassez. Só que mais difícil que isso, eu vou dizer outra coisa, o terceiro ponto, temos que aprender a estar em abundância. Olha só, em Filipenses 4:12, na parte B do versículo, ele fala, e sei também ter abundância em todas as maneiras. A maioria dos cristãos não são reprovados na escassez, porque na escassez nós vemos a dificuldade, nós vemos a necessidade e corremos para a barra do Senhor. Não tem para quem socorrer, é escassez. A tendência do ser humano na escassez é correr para Deus. Só loucos que saem esbravejando, tripudiando. Mas quando entra aprender a ter a abundância, queridos, muitos cristãos caem exatamente quando
dependência de Deus. E daí ela se expõe nessa busca desenfreada e gananciosa de cada dia ter mais. Porque se cada dia eu tiver mais as pessoas vão me enviar. Cada dia eu souber coisas novas, cada dia a motivação se torna diferente, amados. Cada dia eu saber mais, cada dia eu cantar melhor. Deus saiu de foco. Por isso que a abundância, muitas vezes, ela arrasta mais pessoas que a escassez. Olha só o que diz Mateus 6,21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Colocam o seu coração em coisas. Colocam o seu coração em pessoas. Colocam o seu coração em carros, em cavalos, em emprego, em ganhos. Eu já vi muitos amigos falar: nossa, se eu tivesse um carro, eu iria para a igreja e levaria todo mundo. Se eu tivesse um bom emprego, eu ajudaria os pobres. Se eu tivesse grana, eu faria a obra do Senhor. Só que quando essas coisas acontecem, sai pela culatra. A pessoa tem a oportunidade de ter conforto. A pessoa compra uma TV de 60 polegadas, coloca internet em casa, ela põe ar-condicionado, ela tem um sorvetinho na geladeira, ela tem o suquinho, ela tem tudo. Meu irmão, um conforto desse ir para a igreja? Não, eu vou assistir pela internet. O culto vai ser transmitido depois. E muitas vezes a gente acaba perecendo, acaba tendo em queda. Mateus 23, 12 diz que o que a si mesmo se exaltar será humilhado. O que a si mesmo se exaltar será humilhado. E a exaltação é um perigo muito sério. E eu quero partir para o quarto e último segredo aqui. O quarto e último segredo está em Filipenses 4:12, na parte C do versículo. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído. O que é a instrução? Ali não é só um aprendizado. E depois ele volta a falar tanto em ter fartura, como em ter fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Aqui se fala que a experiência produz um coração contente. Queridos, quando nós temos experiência de ter vivido e de ter passado situações as quais nós dependemos de Deus, tanto na necessidade quanto na abundância, aí nós aprendemos o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. O segredo de ter um coração inabalável. O segredo de trazer aquilo
ela faz isso, dá-nos uma experiência para amadurecer. E eu quero dizer uma coisa: enquanto nós estivermos aqui na terra, não pense que nós já aprendemos tudo. Nós estaremos cursando um aprendizado, e eu creio que nós aprenderemos até o último segundo da nossa vida, até a hora da morte, até a hora que precede a morte, nós vamos estar aprendendo. E eu quero concluir, mas então, qual é a base do contentamento? Qual é a base do contentamento? A base do contentamento não pode ser outra, senão a nossa aliança com Deus. Sabe o que é aliança? Aliança é algo que não tem começo e não tem fim. Aliança é algo que não pode ser quebrado. Aliança é algo que num casal gera direitos e deveres. Aliança é algo que para Deus é seríssimo. E Deus cumpre todas as coisas que Ele aliancia para conosco. No versículo 13 aqui, Paulo não era um super-herói, e nem nós precisamos ser. Filipenses 4,13. Olha só, o segredo está em amar a Deus e reconhecer a suficiência. O que eu gostaria de fechar essa mensagem? Tudo eu posso. Olha o final: naquele que me fortalece. Queridos, se isso ficar em nossa mente, que nós podemos tudo, e tudo é tudo, naquele que nos fortalece. Provérbio diz da seguinte forma: assim como imagina a sua alma, assim o é. Queridos, a nossa palavra tem um poder enorme. Aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós sentimos e confiamos nos dá uma autoridade tremenda. Gera em nós algo que, de certa forma, impacta as pessoas. A ousadia, o acreditar, é transmissível. E algo que todo cristão tem que passar é que ele pode tudo, mas naquele que o fortalece. E eu quero orar nesta hora. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Senhor, ontem à noite eu recebi a notícia que eu tinha que pregar hoje, Pai. E Tu sabes que eu não gosto de pregar aquilo que não atinge o meu coração, aquilo que não gera credibilidade em mim para passar para as vidas. E esta mensagem que eu já havia pregado anteriormente, ó Pai, novamente me impactou. E, Senhor, nesta noite eu expus a sua igreja e as pessoas que estão na internet, que esta mensagem, Senhor, possa, Senhor, trabalhar nos corações das vidas e das pessoas, ó Pai, e que elas possam aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos num culto de campanha de cura, busca e libertação. E estaremos orando daqui a pouco por esses motivos. Mas antes eu quero passar os avisos da semana. Nós teremos
suas inquietudes, Oh, suas ansiedades, se tiver seus problemas, doenças, enfermidades, não só suas, mas da sua família, da sua casa, enfim, coloque todas as situações agora no altar de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero colocar a vida dos teus filhos aqui presentes, Senhor, no teu altar, para que tu cubras com a tua graça, com a tua unção, com o teu poder, operando, Senhor, cura, operando libertação, operando transformação, operando restauração. E, meu Deus, não somente nas vidas aqui presentes, como nos internautas, em qualquer lugar onde esteja